Andar por Stratford-upon-Avon é mergulhar no passado de uma Inglaterra nublada e misteriosa, onde a história se funde com seus mitos. A terra natal de Sir William Shakespeare é repleta de castelos, jardins, casas campestres e muitas histórias transmutadas em lendas e também de lendas incorporadas à história. Parece até que cada pedra, tijolo, jardim, livraria, teatro ou museu às margens do pacato rio Avon reclama para si um pouco da grandeza do famoso poeta. Aliás, a economia da cidade gira em torno do poeta. Em Stratford-upon-Avon, tudo transpira Shakespeare. Das fachadas das lojas aos pratos dos restaurantes, passando pela programação de passeios, encontramos referências de personagens do escritor salpicadas em todo canto. E esta talvez seja a maior graça dessa pequena cidade, incrustada em Warwickshire, no coração da Inglaterra, a 3 horas de Londres. Mesmo recebendo milhões de visitantes há mais de 200 anos, Stratford se mantém sabiamente preservada, com o casario dos séculos XVI e XVII, os jardins irretocáveis e o límpido rio Avon, símbolo da região. Aliás, todo o cenário ao redor assegura a memória da Inglaterra medieval e bucólica. A princípio, Stratford era chamada de Stratford, que significa próxima a uma estrada romana. Já no século XIII, era uma cidade comercial com hospedarias, 240 casas construídas, lojas e tendas, onde se praticava intensamente o mercado da época, ou seja, a troca de produtos da região. Durante a Idade Média, Stratford tornou-se famosa por sua guilda laica chamada Guilda de Santa Cruz. As guildas eram corporações artesanais ou associações que procuravam garantir os interesses de uma classe, uma espécie de sindicato dos dias atuais. Era a guilda que indicava os jurados para os tribunais feudais, cuidava dos doentes, dirigia a escola e ditava práticas religiosas e sociais comum à população. A reforma protestante de Martinho Lutero eliminou as guildas, as igrejas foram fechadas, suas propriedades foram confiscadas. Alguns anos depois, em 1553, mal a cidade iniciava sua existência e a rainha Maria Tudor devolveu a nação ao catolicismo. As controvérsias de cunho religioso transformaram Stratford no centro de um círculo de fogueiras de mártires, segundo relatos de John Fox em sua obra O Livro dos Mártires. Nesta fase, mais de 300 pessoas foram executadas na Inglaterra sob acusação de heresia, episódio que levou o nome de Execuções Marianas. Estamos nos aproximando da pequena, mas sempre vibrante Stratford e, de maneira estranha para nós brasileiros, transitando pela mão da esquerda de ruas e rodovias. Hoje, Stratford tem menos de 30 mil habitantes e em sua arquitetura ainda prevalece seu casario de séculos anteriores, erguido principalmente no estilo Maria Tudor. E enquanto entramos na cidade, vamos rememorando alguns fatos da história da Grã-Bretanha e Reino Unido que muito influenciaram Stratford. A rainha Maria Tudor morreu em novembro de 1558 e foi sucedida pela sua meia-irmã Elizabeth I. Ambas eram filhas de Henrique VIII, porém Maria era nascida do primeiro casamento de Henrique com Catarina de Aragão e Elizabeth proveniente de segundas núpcias com Ana de Bolena. Enquanto Maria professava a religião católica, Elizabeth I era adepta do protestantismo. Estas súbitas mudanças na orientação religiosa inflamaram ainda mais a questão religiosa no reino, a ponto do vigário católico de Stratford ter sido expulso da cidade. Foi então eleito um novo Conselho Real de Stratford, e entre seus membros figurava um produtor rural da cidadezinha de Snitterfield, artesão e comerciante. Seu nome, John Shakespeare, e seu filho William iria colocar aquela pequena cidade no mapa mundi da época e para toda a eternidade.
À medida em que nos aproximamos da casa em que nasceu William Shakespeare, vamos cruzando com grupos turísticos das mais diferentes partes do mundo. Pelo sorriso, simpatia e alegria, identificamos aqui um grupo de brasileiros. Este grupo, um pouco mais sisudo, é proveniente de países nórdicos. E aqui os orientais, dentro de sua alegria comedida. As origens tão diversificadas de tanta gente, por si só, confirmam a universalidade do célebre dramaturgo, poeta e escritor William Shakespeare. William Shakespeare nasceu nesta casa da Henley Street, ao que tudo indica, em 23 de abril de 1564. As incertezas ficam por conta da não existência de um registro de nascimento. A sugestão do dia 23 é proveniente de uma tradição da época de se batizar os recém-nascidos 3 dias após seu nascimento, e o menino William foi batizado no dia 26 de abril de 1564 nesta igreja, a Igreja da Santíssima Trindade. Seu pai, John Shakespeare, era fabricante artesanal de luvas e comerciante de lãs. A mãe era Mary Arden, analfabeta como o pai, e apesar da nenhuma cultura do casal, educaram o mais célebre escritor e poeta da língua inglesa de todos os tempos. A casa em que nasceu Shakespeare ainda pode ser classificada como uma magnífica mansão em 2 pavimentos no estilo Maria Tudor. A propriedade ficou na posse de descendentes diretos de Shakespeare até 1670, quando sua neta Elizabeth morreu. Como não tinha filhos, Elizabeth deixou a propriedade para seu parente Thomas Hart, sobrinho neto de Shakespeare, que a manteve por muito tempo como uma hospedaria. Por muito tempo também esteve abandonada, porém, em meados do século XIX, uma campanha dirigida por Charles Dickens levantou 3.000 libras esterlinas para comprá-la e doá-la ao reino, que a transformou em museu e memorial. Diariamente, nos períodos de primavera, outono e verão, reúne uma grande concentração de turistas em sua frente. É o principal atrativo da cidade, visitada anualmente por mais de 3 milhões de pessoas. Entrando na casa, uma antessala dotada de aparelho de TV resume a biografia, a obra e o legado do bardo do Avon, através de um documentário com 15 minutos aproximadamente, mostrando fragmentos das principais obras do grande poeta e dramaturgo. Lucius, what book is that? She tells us so. Grandson, his Ovid Metamorphosis. My mother gave it me. William had to marry when he was just 18. Aqui um trecho da obra Falstaff, do compositor italiano Giuseppe Verdi, baseado na obra de Shakespeare, As Alegres Comadres de Windsor. Depois de tentar conquistar mulheres casadas, invadir e roubar a casa de um homem e demitir injustamente seus criados, o impostor Falstaff está na mira de todos aqueles que foram prejudicados por ele. Henrique V é uma peça de teatro do gênero drama histórico, escrita por Shakespeare em 1599, baseada na vida e conquistas de Henrique V, que reinou na Inglaterra na primeira metade do século XV. Macbeth é uma tragédia sobre um regicídio e suas consequências. É a tragédia shakespeariana mais curta, encenada pela primeira vez em 1611. As principais fontes de Shakespeare para escrever esta tragédia foram os relatos dos reis Duff e Duncan nas crônicas da Inglaterra, Escócia e Irlanda, uma história das Ilhas Britânicas familiar a Shakespeare. No mundo teatral anglicano, muitos acreditam que a peça seja amaldiçoada e nem mesmo mencionam seu nome em voz alta, referindo-se a ela apenas como a peça escocesa.
A obra foi adaptada para o cinema, televisão, ópera, quadrinhos e muitas outras mídias. No cinema, destacam-se as versões do norte-americano Orson Welles, de 1948, e a do polonês Roman Polanski, de 1971. Murder and treason! Romeo, doff thy name, and for thy name, which is no part of thee, take all myself. I take this. Romeu e Julieta é uma tragédia escrita em 1591, nos primórdios da carreira literária de Shakespeare. Relata a história de dois adolescentes cuja morte acaba por unir suas famílias, os Montecchios e os Capuletos, outrora em pé de guerra. A peça ficou entre as mais populares na época de Shakespeare e, ao lado de Hamlet, é uma das suas obras mais levadas aos palcos do mundo inteiro. Entretanto, foi o cinema que transformou Romeu e Julieta na mais popular obra de Shakespeare. As mais famosas produções foram as de 1936, de George Cukor, que ganhou mais de um Oscar, e a versão de 1968 do diretor Franco Zeffirelli, em que Romeu foi representado por Leonard Whiting e Julieta por Olivia Hussey. Os Capuletos e Montecchios de fato existiram, porém não se sabe se eram famílias inimigas e nem se residiram em Verona. O enredo foi baseado em um conto italiano reescrito em versos em 1562 por Arthur Brooke, com o nome de A Tragédia Histórica de Romeu e Julieta. Por instantes, deixemos Stratford para uma rápida passagem por Verona, na Itália, a cidade escolhida por Shakespeare como residência dos adolescentes apaixonados. Verona é a segunda cidade da região do Vêneto, perdendo apenas para Veneza. Tem em seu centro histórico um belíssimo anfiteatro romano, com capacidade para 30 mil espectadores, sendo o terceiro da Itália. A arena que atraía gente de toda a Itália para os grotescos espetáculos de gladiadores, hoje é palco de muitos espetáculos artísticos, sobretudo musicais. Verona mantém ainda um castelo da Idade Média, o Castelvecchio, palácios e igrejas medievais. Além dessas atrações, Verona possui a Casa de Julieta, que, embora não carregue nenhuma prova de que os Montecchios e os Capuletos realmente tenham morado por ali, atrai muitos visitantes. Como todo o centro histórico, sua construção é do período medieval, possuindo um pátio interno com uma estátua de bronze de Julieta, afrescos da peça e um balcão com um pouco da biografia de Shakespeare representando o balcão de Julieta. Existe uma lenda de que tocar o seio direito da estátua de Julieta traz muita sorte